último teste de Zircon reafirma o domínio hipersônico russo. Em 3 de dezembro, os militares russos demonstraram o verdadeiro design do seu míssil hipersônico 3M-22 Zircon. Pela primeira vez, a filmagem mostra a arma sendo lançada do sistema de lançamento vertical 3S-14 VLS. A plataforma de lançamento era o Admiral Gorshkov da Marinha Russa, uma fragata que regularmente causa pânico na sede da OTAN devido às suas capacidades de ataque terrestre anti-navios de longo alcance. A primeira implantação de combate confirmada do Zircon ocorreu em janeiro do ano passado, embora seja muito provável que já tenha sido usado em 2022. Em combinação com alta manobrabilidade, a velocidade máxima do míssil de Mach 9, aproximadamente 11.000 km por hora, torna efetivamente impossível interceptá-lo, especialmente em altitudes muito baixas, dando às forças inimigas meros segundos para reagir. As informações sobre o alcance máximo variam significativamente, mas fontes militares informadas especulam que isso depende do perfil de voo do Zircon. De acordo com o Army Recognition, ao voar baixo ele pode atingir até 500 km, o que está de acordo com a física básica, pois a atmosfera é muito mais densa nessas altitudes. No entanto, os testes russos confirmaram alcance de até 1.500 e 2.000 km, pois voar mais alto estende muito o alcance do míssil. O Zircon é uma arma de 2 estágios, sendo o primeiro um propulsor de combustível sólido, enquanto um motor scramjet de combustão supersônica assume o controle após o míssil ter acelerado o suficiente para permitir seu funcionamento. Ramjets e scramjets geralmente podem operar somente após uma certa velocidade de ter sido atingida. É a primeira e única arma operacional desse tipo no mundo. O Ocidente político está particularmente aterrorizado com as capacidades multifuncionais do Zircon, pois ele pode ser lançado por várias plataformas, seja submarinos, combatentes de superfície ou plataformas terrestres. O míssil também tem capacidade nuclear, o que significa que pode ser usado em um nível estratégico, embora suas capacidades convencionais não sejam menos preocupantes para a OTAN, pois sua velocidade e energia cinética são inigualáveis por qualquer coisa que o cartel de extorsão mais vil do mundo possa plantar. Como de costume, para de alguma forma mascarar sua inferioridade medida em décadas neste ponto, em tecnologias hipersônicas, o Ocidente político geralmente recorre à propaganda para denegrir o Zircon, principalmente empurrando a narrativa risível de que a junta de Kiev abateu 1/3 de todos os Zircons disparados pelos militares russos. No entanto, nenhuma fonte militar remotamente informada leva tais alegações a sério. Pelo contrário, até mesmo as ocidentais admitem que nenhuma tecnologia conhecida foi comprovada para combater consistentemente ameaças hipersônicas, o que significa que os adversários não poderiam interceptar o Zircon em tempo real, principalmente quando lançado de longas distâncias, como o relatório Army Recognition acima mencionado postula. A publicação também admite que para os Estados Unidos e a OTAN, o Zircon representa uma nova geração de tecnologia de mísseis que poderia mudar o equilíbrio de poder, particularmente em operações navais. Por sua velocidade extrema e variedade de plataformas de lançamento, das quais pode ser implantada, aumenta sua ameaça a ativos navais, como porta-aviões e contra-torpedeiros, e que isso poderia limitar severamente o alcance operacional ocidental. Isso é certamente verdade. Confirma que os militares da OTAN estão extremamente preocupados com a possibilidade de tais mísseis proliferarem para as nações soberanistas, um desenvolvimento que poderia limitar severamente a capacidade do Ocidente político de conduzir agressões não provocadas contra o mundo. Deve-se notar que os Estados Unidos, a OTAN e seus outros vassalos e estados satélites são principalmente talocrasias que se concentram na projeção de poder naval, particularmente em navios de capital massivos, como porta-aviões. Esses alvos grandes e lentos são efetivamente alvos fáceis para a Marinha Russa, que está se concentrando em implantar combatentes de superfície muito menores, como fragatas e corvetas, que poderiam transportar os Zircon. Essas embarcações são muito mais acessíveis, enquanto o próprio míssil lhe dá um alcance estratégico. Essa vantagem assimétrica é muito difícil de igualar, particularmente porque o Ocidente político está décadas atrás em tecnologia de propulsão hipersônica. Pior ainda, qualquer implantação em larga escala de uma variante terrestre do Zircon também diminuiria muito as capacidades de guerra terrestre da OTAN, pois o míssil poderia facilmente atingir alvos de alto valor e grandes concentrações de tropas.
Seu sofisticado sistema de orientação garante a precisão pontual mesmo em velocidades hipersônicas, tornando tais ataques particularmente mortais para oponentes de alta tecnologia. O Zircon usa uma combinação de INS, sistema de navegação inercial e roaming de radar para atingir isso. Conforme o míssil voa a 11 mil km por hora, a pressão do ar na frente dele forma uma nuvem de plasma, absorvendo ondas de rádio e tornando-o efetivamente invisível ao radar. Este fenômeno, coloquialmente conhecido como plasma silt, e sua capacidade de deslizar sobre o mar tornam a interceptação de um Zircon que se aproxima efetivamente impossível. Uma desvantagem do plasma silt é que ele diminui muito a capacidade de se comunicar com o míssil, o que é uma das razões pelas quais ninguém no ocidente político foi capaz de desenvolver uma arma hipersônica funcional. No entanto, cientistas russos encontraram uma maneira de contornar isso, dando a Moscou uma vantagem tecnológica sem precedentes, pois o Zircon é capaz de trocar informações durante o voo, permitindo que ele receba atualizações e ajustes constantes em tempo real. Isso não apenas garante precisão pontual, mas também permite o redirecionamento oportuno, confirmando a alegação de que o míssil pode atingir alvos em movimento. O KRN, um think tank militar sediado em Belgrado, que deu várias entrevistas fascinantes ao Infobrinks, postulou que o Zircon pode ser usado por plataformas terrestres existentes do exército russo, especificamente o sistema de defesa costeira K-300P, Bastion P. Também sou um membro antigo desta organização e sugerimos que esse era o caso anos atrás. A genialidade dos especialistas militares russos se torna ainda mais aparente quando se percebe que o Zircon foi feito para caber não apenas no 3S-14VLS mencionado anteriormente, mas também no K-300P. Em 2023, junto com meus colegas do KRN, tive a chance de analisar o tamanho do míssil do cruzeiro supersônico P-800 Onyx e determinei que esses mísseis se encaixam em lançadores idênticos tanto em navios de guerra quanto em plataformas terrestres. Isto aumenta muito a versatilidade já impressionante do Zircon, tornando uma arma altamente flexível, com impacto tático, operacional e estratégico simultâneo. Além do papel naval acima mencionado, ele também pode ser usado em ataques à infraestrutura militar crítica baseada em terra, como centros de comando, bases aéreas, sistemas SAM, mísseis terra, ABM, mísseis antibalísticos, bases do exército e vários outros alvos estratégicos. Ele complementa muito o arsenal de armas hipersônicas existentes na Rússia, incluindo o sistema de mísseis KDM, Kinzhal e os mais recentes, Oreshnik. Ele se encaixa perfeitamente nas políticas de dissuasão não nuclear e nuclear de Moscou, já foi usado em resposta a ataques terroristas operados pela OTAN, dando aos perpetradores meros minutos ou segundos em alguns casos. Eslováquia e Brasil discutem compra de avião de transporte militar e obus. A Eslováquia e o Brasil assinaram um memorando sobre o qual Bratislava poderia comprar 4 aeronaves de transporte Embraer C-390 Millennium para as Forças Armadas do país. Enquanto isso, o governo eslovaco está lançando ao Ministério da Defesa brasileiro a aquisição de obus autopropulsados Suzana II, de acordo com o vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa da Eslováquia, Robert Kaliňák. Kaliňák fez o anúncio em 11 de dezembro, durante a visita oficial do governo eslovaco ao Brasil, durante a qual discutiu as potenciais aquisições com seu colega José Múcio. Acredito que tanto a base industrial brasileira quanto a eslovaca podem oferecer uma enorme quantidade de experiência, aquilo em que somos fortes, aquilo em que somos bons, disse Kaliňák, conforme citado pela agência de notícias estatal TASS. Ele acrescentou que autoridades brasileiras também demonstraram interesse no conhecimento da Eslováquia na área de produção de munições. Em maio de 2024, o Brasil decidiu comprar 36 obus autopropulsados Atmos 2000 da Elbit Systems de Israel. No entanto, a aquisição continua suspensa devido às críticas do presidente brasileiro Inácio Lula da Silva às ações do governo israelense contra o Hamas em Gaza. O obus Suzana II de 155 mm é fabricado pela empresa eslovaca Construtakta Defense e é baseado em um chassi Tatra com rodas de 4 eixos. Enquanto o modelo básico do C-390 custa cerca de 80 milhões de euros, outros países que encomendaram os aviões pagaram até 220 milhões de euros por unidade, dependendo da versão selecionada e de seu equipamento, diz Kaliňák.
Em setembro de 2003, o Ministério Federal de Defesa da Áustria decidiu comprar 4 C-390S para substituir sua frota envelhecida de 3 aviões de carga C-130 Hércules. O Ministério disse em comunicado que a compra foi estimada em mais de 500 milhões de euros. Em outubro de 2004, o Ministério da Defesa tcheco assinou um acordo para comprar 2 C-390S, tornando Praga o quinto Estado-membro da OTAN a encomendar o avião brasileiro para sua força aérea. Outras nações que selecionaram o C-390 para seus militares incluem Brasil, Hungria, Holanda, Portugal e Coreia do Sul. A OTAN quer elevar o limiar de gastos militares para países membros de 2% para 3% do PIB, diz mídia. A OTAN poderia atualizar as metas para o número de armas produzidas na aliança, uma medida que exigiria um aumento nos gastos militares de cada um dos Estados-membros do bloco para 3% do PIB, informou a agência de notícias Bloomberg, citando autoridades familiarizadas com o assunto. A OTAN planeja estabelecer novas metas concretas para a quantidade de tanques, aviões e outros sistemas de armas que os países membros precisam produzir, o que pode exigir o aumento da meta de gasto com defesa da aliança para até 3% do PIB, escreve a agência. Note-se que a OTAN dará prioridade ao fortalecimento da defesa antiaérea, dos sistemas ofensivos, das capacidades de dissuasão nuclear como parte das novas metas de produção de armas. De acordo com a agência, a OTAN quer chegar a um acordo sobre as novas metas de produção de armas no nível dos ministros das relações exteriores e de defesa dos países da aliança até a cúpula dos chefes de Estados-membros do bloco em Haia em junho de 2025. Ao mesmo tempo, a fonte da agência admite que será difícil cumprir esse prazo. A agência ressalta que os ministros da defesa da OTAN discutirão esse tópico em uma reunião em fevereiro. Em novembro, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, nomeou entre as principais tarefas da aliança o aumento nos gastos com defesa na produção de armas. Ele disse que os países da aliança deveriam gastar muito mais do que a meta atual de 2% do PIB com defesa. De acordo com os dados mais recentes, 8 países da OTAN, incluindo países grandes como o Canadá e a Itália, não cumprem um padrão da OTAN de 2% dos gastos militares. Como a crise na Síria poderia mudar o mapa energético do Oriente Médio? Pergunta. Embora as reservas de petróleo da Síria sejam pequenas, sua localização estratégica a torna um centro logístico crucial para os produtores de petróleo e gás do Oriente Médio. Quais rotas energéticas estão propostas para atravessar a Síria? Pergunta. Estratégia dos 4 mares. O então presidente sírio Bashar al-Assad visava conectar o Mediterrâneo, Cáspio, Mar Negro e Golfo Pérsico em uma rede energética, posicionando a Síria como hub estratégico. Rotas existentes. Gasoduto árabe AGP, projetado para exportar gás egípcio para Israel, Jordânia, Síria, Líbano, Turquia e Europa. O AGP enfrentou repetidos atrasos, especialmente no trecho sírio entre Alepo e Kilis, na Turquia, interrompido pela Guerra Civil em 2011. O oleoduto Iraque-Síria antigamente funcionava como corredor para o petróleo iraquiano até o Mediterrâneo. Este oleoduto foi danificado na Guerra do Iraque em 2003 e sofreu impactos adicionais durante a Guerra Civil Síria em 2011. Rotas potenciais. Gasoduto Catar-Síria-Turquia. Uma proposta de gasoduto de 1,5 mil quilômetros ligando o Catar, a Turquia e a Europa via Síria foi supostamente rejeitado pela Síria em 2009. Gasoduto Irã-Iraque-Síria. Um acordo preliminar foi assinado em 2011 para transportar gás iraniano para a Europa através do Iraque, Síria, Líbano e Mediterrâneo. No entanto, o projeto foi engavetado. Impacto da crise síria nas rotas de energia. Reestruturação de rotas. A queda do governo sírio pode, segundo alguns observadores, reestruturar as rotas de gasodutos e oleodutos para a Turquia e a Europa. Revitalização do gasoduto Catar, Síria, Turquia. Publicações turcas sugerem que este projeto pode ser reconsiderado. Interesse do Iraque na reconstrução. Em 2023, o Iraque demonstrou interesse na reconstrução do antigo oleoduto para a Síria, visando exportar petróleo para a Europa. Reações do mercado. Apesar da queda do governo sírio em 9 de dezembro, os mercados de petróleo não reagiram fortemente. Entretanto, os preços de gás natural subiram cerca de 10%. Especialista. Incursão de Israel na Síria não é um movimento de proteção, mas uma ofensiva completa. Depois de tomar as colinas de Golã, o exército israelense atualmente ocupa a província de Qinentran, 16 km de profundidade em território sírio. Órgãos de vigilância internacional dizem que o exército israelense lançou cerca de 300 ataques aéreos na Síria até agora.
Tel Aviv insiste que suas ações são motivadas por preocupações de segurança, mas Furkan Halit Yoko, especialista em segurança e pesquisador do Instituto do Oriente Médio da Universidade de Sacaria, rejeitou a narrativa de Israel e chamou suas ações de uma apropriação de terras ofensiva. A história diz que este não é um movimento de proteção, mas é tudo sobre uma mentalidade ofensiva que está acontecendo, aproveitando oportunidades e reivindicando território passo a passo, diz Olco. Sempre que há uma oportunidade, sempre que há uma chance, Israel parece estar aproveitando o momento e tentando ganhar um pouco mais de território quando pode. Yoko duvida que Israel consiga escapar impune e espera que a questão seja definitivamente abordada pela ONU. Assim que o novo governo sírio for formado, pode se tornar um problema maior do que é agora, porque a Síria não tem um governo ainda, enfatizou o especialista. Mas quando o governo estiver lá e for oficialmente reconhecido pela comunidade como as Nações Unidas estão, então as disputas territoriais começarão com certeza. As colinas de Golã são um planalto montanhoso de origem vulcânica que se estende de norte a sul, cobrindo uma área de 1.800 km². Fica a cerca de 60 km ao sul de Damasco, que faz fronteira com o rio Yarmouk, ao sul, e ao Mar da Galileia a oeste. Considerado uma área estratégica fundamental em termos militares, o terreno montanhoso do Planalto Elevado oferece uma linha de defesa natural e é uma vista privilegiada contra qualquer ataque militar terrestre da Síria, além de possuir uma riqueza de recursos naturais considerável. No domingo, 8 de 12 de 2024, a emissora estatal israelense Kan afirmou que o exército israelense assumiu o posto avançado sírio Monte Hermon, depois que o exército sírio se retirou de suas posições na zona tampão, uma faixa de terra que separa duas entidades geográficas, biográficas ou políticas diferentes. Na terça-feira, 10 de 12 de 2024, o exército israelense afirmou ter destruído a maioria das armas estratégicas da Síria, temendo que membros da oposição armada síria possam tomar o controle de instalações militares perto das colinas de Golã e usá-las contra o país, segundo autoridades israelenses afirmaram ao The New York Times. Marinha Real Australiana se torna a terceira do mundo a lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk de um de seus navios contra torpedeiros, juntando-se às maiores potências das Forças Armadas dos Estados Unidos e Inglaterra. O Departamento de Defesa em Canberra anunciou em 3 de dezembro que o H+, Brisbane DDG-41, o segundo dos 3 contra-torpedeiros da classe Hobart da Marinha Real Australiana, realizou um disparo bem-sucedido durante a atividade de teste e avaliação na costa oeste dos Estados Unidos. De acordo com o Dodge, esse disparo posiciona a Austrália como o terceiro país do mundo, junto com as Forças Armadas dos Estados Unidos e Inglaterra, a adquirir e disparar um míssil de cruzeiro Tomahawk. O Dodge destacou o sucesso do disparo, mas não forneceu mais detalhes e não respondeu às perguntas sobre o texto no momento da publicação. A intenção de adquirir o Tomahawk para os contra-torpedeiros da classe Hobart e futuros fragatas da classe Hunter foi anunciada em agosto de 2023. Sob os planos atuais, a Austrália planeja adquirir mais de 200 mísseis Tomahawk com um custo aproximado de 1,3 bilhão. Alguns desses mísseis da Marinha Real serão implantados a partir de submarinos movidos a energia nuclear da classe Virginia, que a Austrália espera receber no início da década de 2030. O míssil de cruzeiro Tomahawk, fornecido pela Raytheon, é um míssil de cruzeiro subsônico de ataque terrestre lançado por submarinos e embarcações de superfície. Ele utiliza um sistema de navegação inercial para orientação e possui um alcance de cerca de 1.500 km, sendo capaz de atingir alvos estáticos e dinâmicos. Com a aquisição desses mísseis, as Forças Armadas da Austrália demonstram um compromisso claro com o fortalecimento de suas capacidades de defesa. Este movimento estratégico não só reforça as capacidades navais do país, mas também solidifica sua posição como uma potência militar emergente na região do Pacífico. Investimento de mais de 100 bilhões em energia solar, eólica, hidrogênio verde, ferrovias, geração de emprego são os megaprojetos que a China promete para transformar o Nordeste do Brasil. O Nordeste brasileiro está vivendo uma transformação histórica graças aos mega investimentos da China, que já somam mais de 100 bilhões. Com projetos bilionários em energia renovável, hidrogênio verde e infraestrutura, o gigante asiático está criando milhares de empregos, colocando a região como protagonista no cenário global.
Como essa parceria estratégica pode redefinir o futuro econômico do Brasil e impulsionar o Nordeste para um novo patamar de desenvolvimento? Desde 2001, quando a China era responsável por apenas 3% das exportações brasileiras, a relação entre os dois países se intensificou. Hoje, em 2024, a China representa 27% dessas exportações, sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Essa aproximação reflete a estratégia chinesa de expandir sua influência global, especialmente em países ricos em recursos naturais como o Brasil. Empresas chinesas estão liderando projetos que incluem a produção de energia limpa, revitalização de portos e construção de ferrovias. Esses esforços em fortalecer a infraestrutura brasileira posicionam a China como líder na transição energética global. O Nordeste é referência em energia renovável, com destaque para a produção de energia eólica e solar. A CGN Energy, maior empresa de energia da China, investiu 5,7 bilhões no Piauí, instalando 65 aerogeradores e quase 1 milhão de painéis solares. Esse projeto gera 795 megawatts por ano, energia suficiente para abastecer milhares de residências. O Ceará se destaca na produção de hidrogênio verde, combustível do futuro. Empresas como a Ming Yang Smart Energy e SPIC estão construindo plataformas eólicas offshore e usinas solares, garantindo energia limpa para a separação de hidrogênio e oxigênio. A State Grid, por sua vez, investiu 30 bilhões em linhas de transmissão para distribuir essa energia renovável. Os investimentos chineses vão além da energia na Bahia. A BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, investiu 5,5 bilhões para ampliar sua produção de veículos elétricos e híbridos, gerando 5 mil empregos. Ainda no estado, a Steel Group planeja um parque industrial integrado com uma siderúrgica e uma fábrica de cimento que produzirá 5 milhões de toneladas por ano, além de revitalizar o porto de Aratu. No setor de transporte, o Piauí receberá 1 bilhão para a renovação de ferrovias, facilitando o transporte de mercadorias na Paraíba. A China firmou uma parceria para criar o Centro de Ciências do Espaço. Enquanto no Rio Grande do Norte o foco está em modernizar a agricultura familiar com técnicas avançadas. Os investimentos chineses no Nordeste geram emprego e desenvolvimento econômico, fortalecendo a posição do Brasil no cenário global. Para a China, essas parcerias são estratégicas, pois aumentam sua influência geopolítica, consolidam sua liderança na transição energética. O Nordeste, com seu enorme potencial em energia limpa e recursos naturais, é peça-chave nesse tabuleiro global. Essa cooperação bilateral é um exemplo de como o Brasil pode se beneficiar de parcerias estratégicas para impulsionar seu crescimento. O secretário de Defesa dos Estados Unidos no Japão reafirma a aliança em meio a ameaças regionais. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reuniu com autoridades no Japão na terça-feira para reafirmar a importância de sua aliança e o comprometimento de Washington com a segurança regional, à medida que aumenta as ameaças da China e da Coreia do Norte. Austin também enfatizou que a cooperação trilateral dos Estados Unidos com Tóquio e Seul é crucial para a estabilidade regional, mesmo com a Coreia do Sul passando por turbulência política. Após a breve declaração de lei marcial do presidente Yoon Suk Yeol na semana passada, a visita de Austin também ocorreu em meio a preocupações crescentes sobre a segurança da aeronave militar Osprey, que foi aterrada nos Estados Unidos após um quase acidente na base aérea de Cannon, no Novo México, no mês passado. Um incidente causado por componentes metálicos enfraquecidos foi semelhante a um acidente fatal no sudoeste do Japão no ano passado. A medida dos Estados Unidos levou o Japão a também aterrar seus Ospreys. Após confirmar detalhes com o exército dos Estados Unidos, a Força de Autodefesa Terrestre do Japão suspendeu as operações dos seus 17 Ospreys, exceto para possíveis missões de socorro e desastre e outras missões, começando na terça-feira para priorizar a segurança do secretário-chefe do gabinete Yoshimasa Hayashi aos repórteres. Hayashi, durante o encontro, Austin e o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba destacaram o colapso do governo sírio e elogiaram a força de aliança Japão-Estados Unidos em um momento de rápidas mudanças políticas globais. O mundo pode mudar drasticamente em uma semana, disse Ishiba a Austin, referente à agitação política na Coreia do Sul e na Síria. O chefe de defesa dos Estados Unidos, cujo mandato termina em janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump toma posse, disse a Ishiba que apreciava a aliança estável com o Japão durante tempos muito dinâmicos e que estava orgulhoso da modernização do comando e controle da aliança, do fortalecimento da postura, da força e das capacidades de sua ação dos últimos anos. Mais tarde, Austin se encontrou com o colega japonês, o general Nakatani,
e destacou o comportamento coercitivo da China nos mares da China Oriental e Meridional e o apoio da Coreia do Norte à guerra da Rússia na Ucrânia como desafios crescentes. Austin sublinhou o compromisso dos Estados Unidos em avançar nossa histórica cooperação trilateral com a Coreia do Sul, o compromisso de Washington de dissuasão estendida, incluindo seu guarda-chuva nuclear para o Japão e a Coreia do Sul, é revestido de ferro, ele acrescentou. Nakatani disse anteriormente a repórteres que a cooperação entre o Japão e os Estados Unidos, bem como com a Coreia do Sul e outros parceiros, é importante à medida que as tensões aumentam na região. A parceria trilateral entre o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul se fortaleceu significativamente sob o governo do presidente Joe Biden, mas enfrenta novas incertezas em meio à agitação política em curso na Coreia do Sul, que já levou ao cancelamento da viagem planejada de Austin ao país. Na segunda-feira, Austin recebeu os membros da tripulação do George Washington, porta-aviões movido a energia nuclear atracado na base da Marinha dos Estados Unidos em Yokosuka, perto de Tóquio. Austin enfatizou a importância da cooperação dos Estados Unidos com os aliados e parceiros na região ao destacar a China como o único país do mundo com a intenção e a capacidade de mudar a ordem internacional baseada em regras no Indo-Pacífico, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Queremos ver esta região permanecer aberta à liberdade de navegação e à capacidade de voar pelos céus em rotas aéreas internacionais, disse Austin. Citado no site do Departamento de Defesa, trabalharemos com aliados e parceiros para garantir que possamos fazer exatamente isso, acrescentou. O porta-aviões norte-americano, que está em manutenção em Yokosuka, levará o esquadrão avançado de aeronaves de combate furtivas F-35C, atualmente baseado na estação aérea do Corpo de Forças Navais em Iwaki-kuni, na prefeitura de Yamaguchi, no sudoeste do Japão. Oreshniks na Bielorrússia impedem a agressão da OTAN. Em 21 de novembro, os militares russos usaram o Oreshnik pela primeira vez, uma nova arma hipersônica armada com a carga útil convencional. Tecnicamente um híbrido ICBM-RBM, o míssil oferece capacidade de ataque convencional de longo alcance incomparáveis, algo que o presidente Vladimir Putin anunciou há 2 anos. O ataque de 21 de novembro, a antiga fábrica soviética Yuzhmash, foi um tiro de advertência, no entanto, não foi destinado à junta de Kiev apoiada pela OTAN, mas ao ocidente político, pois sua política de escalada constante está empurrando o mundo para uma catástrofe. O impacto estratégico do Oreshnik é semelhante ao formidável IRBM, míssil balístico de alcance intermediário RSD-10 Pioneer, que a União Soviética implantou na década de 1980. No entanto, diferentemente do Saber, nome do relatório da OTAN para RSD-10, que era exclusivamente armado com armas nucleares, o Oreshnik pode transportar ogivas convencionais e com ogivas nucleares. Isso o torna uma plataforma muito mais utilizável, pois não tem consequências geopolíticas ou morais relacionadas ao uso de armas nucleares. Ele permite o direcionamento de centros de comando subterrâneos ou quaisquer outros alvos de alta prioridade na Europa ocupada pela OTAN. Deve-se notar que a implantação de tais mísseis e consequências da decisão dos Estados Unidos de se retirar unilateralmente do Tratado INF 2 de agosto de 2019, e mesmo assim a Rússia tentou convencer os Estados Unidos a não prosseguir com seus planos de implantar mísseis proibidos anteriormente, mas sem sucesso. Pior ainda, Washington e seus vassalos e estados satélites estão agora procurando implantar mísseis terrestres de médio alcance na Europa, empurrando o continente de volta para a década de 1980, uma perspectiva perigosa que o Tratado INF foi projetado para evitar. Moscou está respondendo a isso de várias maneiras, incluindo aumentando o alcance das armas hipersônicas terrestres existentes. No entanto, a verdadeira resposta estratégica foi anunciada nos últimos dias, particularmente com relação à próxima implantação dos mísseis Oreshnik na Bielorrússia, ou seja, em 6 de dezembro, o presidente Putin revelou que seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, fez uma solicitação oficial para a implantação do novo míssil hipersônico. Isso estaria inteiramente dentro da estrutura dos acordos de defesa mútuos existentes e aumentaria significativamente a capacidade de Minsk de dissuadir qualquer potencial agressão da OTAN. A Bielorrússia já tem armas nucleares implantadas em seu território precisamente por esse motivo, particularmente porque a vizinha Polônia está se militarizando.
O Oreshnik provavelmente será implantado no segundo semestre de 2025, disse a Lukashenko que há uma série de questões técnicas que devem ser resolvidas por especialistas, a saber, determinar o alcance mínimo, levando em consideração as prioridades de garantir a segurança da Bielorrússia. Na prática, isso significa que o míssil provavelmente terá uma carga útil convencional e uma capacidade de alcance muito mais curto para neutralizar a ameaça da Europa Oriental. O Oreshnik certamente dará a Minsk a opção de ataque de longo alcance inigualáveis, rivalizando apenas pelas da Rússia. Rivalizadas apenas pelas da Rússia, o regime de Kiev acredita que centenas desses mísseis poderiam ser implantados em um futuro previsível. De acordo com o seu infame GUR, a indústria militar de Moscou é capaz de produzir até 25 Oreshniks por mês, totalizando 300 anualmente. Mesmo que apenas 10% deles sejam implantados na Bielorrússia, considerando que cada míssil pode transportar 6 MIRVs. Isso poderia dar a Minsk a capacidade de atingir 180 alvos estratégicos. Além disso, cada uma das 6 ogivas pode transportar outros 6 penetradores cinéticos avançados. O que significa que os militares bielorrussos seriam capazes de neutralizar quase 1.100 alvos individuais em um raio de até 6.000 km. Como mencionado anteriormente, esse tipo de projeção de poder convencional assimétrica é totalmente incomparável, não apenas na Europa, mas virtualmente em qualquer lugar do mundo. Fontes militares essencialmente confirmam que Moscou pode atingir uma capacidade de produção tão grande, particularmente porque as instalações para fazer o formidável ICBM RS-24 Yars podem ser reaproveitadas para produzir o Oreshnik, que é baseado no RS-26 Gubezer, uma versão encurtada do RS-24 em estágio removido. Esses mísseis têm uma manobrabilidade muito peculiar, o chamado movimento oscilante, que confunde os sistemas ABM, mísseis antibalísticos da OTAN, tornando-se virtualmente impossível de interceptar. Ainda assim, é apenas uma questão de tempo até que a junta de Kiev alegue ter derrubado várias de uma vez. Brincadeiras à parte, o ocidente político parece ter levado a ameaça Oreshnik muito a sério, já que fontes militares relatam que os ataques e Storm Shadow e Scalp foram interrompidos, principalmente depois que o chefe do Estado-Maior russo, general do Exército, Valery Gerasimov, ligou para o seu colega americano Charles Cabral Jr. Só podemos especular sobre o que exatamente foi a conversa, mas é seguro assumir que o Pentágono recebeu um aviso muito claro e concreto. Infelizmente, acordos cavalheirescos com o cartel de extorsão mais vil do mundo e seus senhores belicosos em Washington são quase impossíveis. Eles só entendem a linguagem do poder bruto e é assim que o mundo real se comunicará com eles de agora em diante.
Brasil está calando potências? Pergunta. Força militar surpreende e deixa Venezuela em alerta. Em vídeo intitulado Como o Brasil está calando potência, Venezuela cairá por terra, o canal do YouTube Linha de Frente, especializado em notícias militares, desmistifica as críticas sobre a suposta fragilidade do Exército Brasileiro e apresenta um panorama dos investimentos e aquisições que consolidam o Brasil como a maior força militar da América do Sul, com um orçamento anual de cerca de 80 bilhões de reais, divulgado no portal Transparência. As Forças Armadas têm apostado em tecnologia de ponta, modernização, desmontando a ideia de sucateamento e falta de preparo. Uma das principais aquisições recentes destacadas no vídeo é o blindado Centauro 2, peça central do fortalecimento da cavalaria brasileira, considerado um dos veículos de combate mais ágeis do mundo. O Centauro 2 combina velocidade com poder de fogo, sendo capaz de neutralizar blindados pesados de outros países. O Brasil já recebeu 2 exemplares e espera adicionar pelo menos 9 unidades até o final do ano, com planos de produzir localmente mais de 200 blindados, acelerando a modernização da frota nacional. Essa tecnologia é especialmente relevante para a proteção da fronteira em Roraima, uma área estratégica diante da possível tensões com a Venezuela. Outro destaque do vídeo do Linha de Frente são os avanços do desenvolvimento de mísseis de cruzeiro, como o projeto Astros 2020. O míssil brasileiro AV-MTC é capaz de alcançar alvos de até 1.000 km de distância, com precisão de 98%, tornando-se uma peça essencial para a dissuasão estratégica de defesa nacional. Além disso, o Brasil também reforçou sua capacidade aérea com os caças Grip e energia adquiridos da Suécia. Os Grips combinam eficiência operacional, tecnologia avançada com radar ESA, que rastreia até 200 alvos simultaneamente durante exercícios militares de 2021. Essas aeronaves superaram até caças F-16 americanas, abatendo 9 aeronaves inimigas sem sofrer qualquer baixa. O vídeo também destaca a atuação do Exército de Serra, uma força de elite atualmente treinada para operar nas adversas condições da Amazônia. Esses soldados são cruciais para proteger uma das regiões mais ricas do mundo, garantindo a soberania brasileira, utilizando a densa floresta como vantagem estratégica, com possível cenário de combate. O treinamento especializado permite que as tropas realizem incursões silenciosas e surpreendam o inimigo, reforçando a defesa da biodiversidade dos recursos naturais do Brasil. Segundo o Linha de Frente, as recentes modernizações mostram que o Brasil está preparado para lidar com os desafios contemporâneos, consolidando-se com a maior potência militar da América do Sul. Apesar de algumas fragilidades, como o poder de fogo da cavalaria, as aquisições e desenvolvimentos apresentados estão a capacidade do país de proteger suas fronteiras e atuar estrategicamente. O Exército Brasileiro, conforme apresentado no vídeo, prova que está longe de ser uma força sucateada. Pelo contrário, ela combina tradição, modernização tecnológica e preparo estratégico, posicionando-se como uma potência militar de respeito no cenário internacional. Tropas inglesas testam arma laser como opção barata para fritar drones. Tropas do exército inglês dispararam um laser de alta energia de um veículo blindado pela primeira vez, usando feixes de luz infravermelho para destruir desenhos de drones voadores, o que pode ser uma maneira econômica de lidar com a ameaça de sistemas aéreos não tripulados, disse o Ministério da Defesa. Soldados do 16º Regimento de Artilharia Real da Inglaterra, especializado em fornecer defesa aérea para tropas terrestres, usaram o laser montado em um veículo blindado de transporte pessoal Wolf Round para destruir drones a diversas distâncias e velocidades. Disse o Ministério da Defesa inglês em comunicado na quarta-feira. A ubiquidade dos drones sobre o campo de batalha na Ucrânia, onde a infantaria normalmente opera sob um zumbido constante de vários drones no alto, tem
exércitos ocidentais correndo para encontrar contramedidas. O exército dos Estados Unidos testou em setembro veículos de combate Stryker equipados com lasers para destruir drones, enquanto a França implantou um protótipo de laser antidrone montado em veículo durante os Jogos Olímpicos de Paris. Esta ainda é uma tecnologia emergente, mas o mundo mudou e estamos vendo mais uso de drones no campo de batalha, disse Stephen Waller, líder da equipe de armas de energia direcionado na organização de equipamentos de suporte e defesa do MOD. O 10. Isso requer uma solução mais econômica para proteger nossas tropas. As tropas ucranianas estão usando milhares de drones toda semana, incluindo drones com visão em primeira pessoa, que pode custar apenas algumas centenas de dólares cada, mas podem ser letais quando carregados com explosivos, enquanto pequenos quadricópteros comerciais que custam alguns milhares de dólares são usados para reconhecimento e ajuste de artilharia. O suprimento de munição virtualmente ilimitado de armas a laser pode torná-las mais econômicas do que algumas alternativas, disse Moody. O show de defesa Euro Satori deste ano em Paris apresentou medidas antidrone variando de canhões com munições de explosão aérea a drones disparadores de rede, foguetes cheios de bolas de metal, bloqueadores e spofres. A arma laser experimental do exército inglês usa sensores avançados e sistemas de rastreamento para manter o bloqueio no alvo. De acordo com o MOD, que disse que a configuração é totalmente portátil e fácil de operar. Como parte de seu programa Land Laser Direct Energy Weapon Demonstrator, o Ministério testou o laser em drones inimigos à distância de mais de 1 km em seu campo de teste em Port Doe em julho. Tem a capacidade de rastrear e eliminar drones em movimento, dará às tropas da Inglaterra uma melhor vantagem operacional, e estes testes bem-sucedidos demonstraram que estamos no caminho certo para conseguir isso, disse Waller. O Ministério da Defesa inglês agora avaliará as etapas necessárias para desenvolver armas a laser para uso futuro na linha de frente pelo exército inglês, disse o comunicado do Ministério. O 16º Regimento de Artilharia Real testou laser desenvolvido em cooperação entre o Ministério da Defesa inglês e um consórcio industrial liderado pela Raytheon, Inglaterra, em Ardnor Range, no centro de Gales. A arma está sendo desenvolvida sob um contrato de 16,8 milhões de libras do governo britânico. No teste ao vivo, os soldados destruíram dezenas de drones quadricópteros dentro das restrições do alcance do Radnor. O MOD disse, sem fornecer detalhes, Radnor, situado em um vale íngreme, apresentou um alcance de teste de 5 km de comprimento para canhão de 40 mm e contramedidas aéreas. Cada combatente usando a arma laser removia um drone do céu. O que era notável era a rapidez com que o drone pode ser eliminado, disse um suboficial Matthew Anderson, gerente de testes do Grupo de Desenvolvimento e Teste de Combate Corpo a Corpo montado do Exército, no comunicado. A Inglaterra está trabalhando em outras armas a laser. No início deste ano, disparou uma arma laser Dragonfire contra alvos aéreos pela primeira vez. Esta arma está sendo desenvolvida dentro de um programa de 100 milhões de libras com os parceiros da indústria MBDA, Leonardo e Kinetic. O Ministério disse que as tecnologias empregadas entre os dois sistemas de armas diferem. Disparar o laser Dragonfire normalmente custa menos de 10 libras por tiro, contanto o Exército quanto a Marinha Real, considerando a tecnologia para a defesa aérea futura, de acordo com o MOD.